O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, durante este período ainda interminável da pandemia, temos tido a oportunidade de conversar com ilustres personalidades para tentar entender este ainda enigmático cenário, uma vez que a própria comunidade médica e científica ainda não estabeleceu consenso acerca do vírus Covid-19 e suas variantes. Me parece que, salvo o melhor juízo, as campanhas de vacinação acontecerão permanentemente, de maneira que, anualmente, renovemos a nossa imunidade à possível infecção. É óbvio que todas as relações sofreram profundas alterações, quer seja pessoais, familiares, profissionais e sociais. E desta forma, precisamos nos proteger, evidentemente, acatando as determinações dos órgãos governamentais, sobretudo com informações de utilidade pública. Em algumas áreas ainda não se tem consenso acerca da retomada da sua rotina, se é que acontecerá. Como, por exemplo, na área da educação, ainda há uma certa confusão entre o retorno às aulas presenciais, sistema híbrido, virtuais, e isso traz, obviamente, profunda apreensão aos pais e responsáveis, como também interfere diretamente no aproveitamento e no rendimento dos alunos. É uma questão básica, é uma questão fundamental e precisamos ter orientação, avaliação e reflexão de quem conhece da matéria. Não obstante, o programa Cidade Real recebe, nesta ocasião, um ilustre niteroiense que tem atualmente 64 anos, nascido no dia 2 de março, mas que cada vez mais está enfincando suas raízes em solo friburguense. Político extremamente renomado e conceituado no meio, eu diria, que se propõe a atuar, tendo sido vereador, vice-prefeito em Niterói, deputado estadual por 4 mandatos, sendo em um deles presidente da Comissão de Educação da Alerj. Trabalha no ramo da educação, evidentemente, administrando unidades escolares que dirige com muita eficiência e, portanto, conhece da matéria para nos apresentar as suas avaliações, até porque, recentemente, esteve ocupando a Secretaria Estadual de Educação no período de 25 de dezembro do ano passado a 3 de junho deste ano, ou seja, aproximadamente um mês, ainda no governo Wilson Witzel. Vale assistir atentamente, uma vez que tenho certeza irá contribuir com as suas indagações acerca desta questão. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 696 do programa Cidade Real, que conta com os eficientes trabalhos técnicos de Rafael Teixeira,
Pablo Machado, eterno aprendiz, sob a coordenação de Marconi JR, o nosso eclético operador técnico. E, evidentemente, o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores. Neste dia 5 de julho de 2021, diretamente do estúdio Rafael Jacó. Axi Saúde tem a melhor oferta para você. Plano estadual Unimed Nova Friburgo a partir de 240 mensais. Chegou sua vez de ter o melhor plano. Faça online sem sair de casa. É fácil, é prático, é seguro. É Axi Saúde. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Axi Saúde tem a melhor oferta para você. Plano estadual Unimed Nova Friburgo a partir de 240 mensais. Chegou sua vez de ter o melhor plano. Faça online sem sair de casa. É fácil, é prático, é seguro. É Axi Saúde. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Nesta edição de número 696, nos aproximando da edição de número 700, quando teremos um programa especial, temos a honra, o privilégio de contar com a presença de Plínio Conte Leite Bittencourt, que você, evidentemente, conhece pela nomenclatura de Conte Bittencourt. E já de início, faço as seguintes correções ou ajustes. O ilustre professor, que atualmente ocupa a presidência do Partido Cidadania no estado do Rio de Janeiro, esteve como presidente da Comissão de Educação da Alerj durante os 4 mandatos que exerceu naquela casa legislativa. E também exerceu a função de secretário estadual de Educação no governo Cláudio Castro, uma vez que o anterior, Wilson Witzel, havia sido afastado, acrescentando, inclusive, no seu vasto currículo, que também esteve como candidato a vice-governador nas eleições recentes para governo do estado, juntamente com Eduardo Paes. Sendo assim, professor, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se extremamente honradas com a sua presença, agradecendo, sobretudo, a sua deferência em atender nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, uma satisfação enorme retornar aqui à TV Zoom. Eu sei a qualidade, né, a precisão da informação que esse canal leva à região de Nova Friburgo. Então, sempre que convidado, aqui estarei com muita satisfação. A recíproca é absolutamente verdadeira. Antes de iniciarmos a nossa pauta, que é uma pauta realmente, eu diria, polêmica, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de saber da sua relação com a avenida que margeia o lado direito do Rio Bengalas, ou seja, conhecidíssima Avenida Conte Bittencourt.
Quais são os laços familiares? Zuri, primeiro explicar, o Conte não é de comandante, né? Exatamente. Muita gente acredita que seja. Não, eu inclusive já me habituei, né? Porque batem de continência para mim é uma coisa impressionante. Eu já estou batendo continência também já. Mas o Conte vem do Augusto Conte, do positivismo, né? Que inspirou o nome da família. Somos todos republicanos, não positivistas necessariamente, mas todo mundo que tem o republicanismo no seu comportamento tem um pouco da escola do positivismo de Augusto Conte. O meu avô morreu muito cedo, morreu com 32 anos de idade, e ele, como advogado aqui em Friburgo, me parece que a homenagem à avenida, né, o nome dele dado a essa importante avenida da cidade, se deu porque ele ajudou a organizar o início do movimento dos trabalhadores das indústrias têxteis de Nova Friburgo, né? Que era uma das marcas fortes da região, né? Ou seja, antes do metal mecânico, a indústria têxtil se fazia presente aqui de forma muito efetiva na região serrana, né? Petrópolis e Friburgo, mas especialmente Friburgo. Então, por isso a homenagem aí à vida curta do meu avô, que morreu com 30 e poucos anos de idade. Meu pai tinha 7 anos de idade. Eu sou filho da Serra. Meu pai friburguense meu pai já faleceu, fundou aqui, o sonho do meu pai era que a cidade tivesse uma faculdade de odontologia, e ele, no governo do Amâncio, ele fundou aqui a FONF, foi o primeiro diretor da FONF. Meu pai era odontólogo, era dentista, né? Professor da Universidade Federal Fluminense, tá? Fundou aqui a Faculdade de Nova Friburgo, de odontologia, e minha mãe serrana de Friburgo, de Petrópolis, da Serra, lá no outro extremo. Sim. Mas Niterói é mais próximo de Friburgo, as relações sociais mais íntimas, né? Niterói sempre foi uma cidade serrana de veraneio, Friburgo, desculpe, de veraneio do niteroense, diferente de Petrópolis, que era mais o carioca. Exato. Então a relação de Friburgo com Niterói é uma relação muito afetuosa, muito próxima. Até porque durante décadas foi a capital. Mas você sabe que Izuri, tem uma coisa curiosa na Assembleia Legislativa, os anos que lá eu estive, o deputado do Sul do Estado, né, ele quando se elege, né, e vem para a Assembleia, ele não fixa a residência em Niterói, ele fixa na cidade do Rio de Janeiro. E é um pouco aquela linha imaginária divisória do interior do antigo Estado, já que você tinha na Guanabara uma cidade-estado. Teresópolis é um pouco uma linha divisória. De Teresópolis para o norte, noroeste, região dos lagos, a referência sempre foi Niterói. E de Teresópolis para o sul e para a Baixada Fluminense, a referência sempre foi a própria ex-Guanabara. Está em função das estradas. Está em função das estradas. E isso continua. É engraçado, né? Apesar de Volta Redonda pertencer ao antigo estado do Rio de Janeiro, a relação sempre foi muito mais próxima com a Guanabara do que com a própria Niterói. Isso é uma coisa curiosa. Sem dúvida, uma coisa curiosa. Sem dúvida. Bom, ou seja, os laços familiares são muito antigos. São antigos aqui. Com a cidade. E a cidade que eu adoro, Friburgo, tem muitos amigos, tenho casa aqui há quase 30 anos. Infelizmente, meu pai não conheceu a minha casa aqui em Cascatinha. Sim. E sempre que posso aqui estou. Tive sorte, estou casado há 40 anos com a Magda, uma mineira de São João del Rei, que também adora Friburgo, apaixonada por Friburgo. Isso me faz bem. Vir a Friburgo me faz bem. Sem dúvida. O ar da serra, a água, as montanhas, esse contraste do céu com a montanha é muito positivo. Eu me sinto com a energia renovada aqui em Friburgo. Somos privilegiados. É verdade, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, professor, estamos, conforme eu disse no meu editorial, num momento que eu costumo classificar como sendo o maior experimento psicológico que a humanidade está submetida. E você, se assim me permite chamá-lo, tem larga experiência no setor. Conhece, como poucos, os meandros da educação. Na sua análise, sempre muito ponderada, quais são os desafios da educação versus pandemia? Zuri, essa questão dos desafios da educação no ambiente do Covid-19, né, como você disse, né, a experiência mais dramática que a nossa geração viveu. Exatamente. Que a nossa geração viveu. Exatamente. A experiência mais dramática do último século.
né, desse século que estamos vivendo, não desse único século, mas dos últimos 100 anos, né, se transformou para a educação num grande desafio no mundo todo. Isso independente de países desenvolvidos ou em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né, porque você teve que acelerar um processo de modelo de educação remota, tá, em ambientes que não estavam preparados para ele, tá, independente até do grau de tecnologia investida. Agora, eu lhe diria o seguinte, aproximou mais a escola do século XXI. Se nós, durante muito tempo, escutávamos que a escola no Brasil, estamos falando em país em desenvolvimento, né, era uma escola que representava ainda um ambiente espacial igual às escolas do início do século passado ou do final do século retrasado. E o aluno já do século XXI, isso ficou confirmado nesse período que se precisou de tecnologia para se dar a educação minimamente remota que o ambiente do afastamento social imposto pelo Covid exigia. Sim. Então demonstrou a fragilidade do Estado brasileiro. Eu torno a falar, o déficit de aprendizagem, ele se deu no mundo todo. Você pegar um dos melhores sistemas do mundo, que é o finlandês, lá os países nórdicos que têm tradição, todo mundo teve déficit de aprendizagem. A idade infantil, infanto-juvenil, ou seja, o ciclo básico de educação no mundo todo, atende a uma faixa etária que o presencial do professor, a mediação presencial do professor, o ambiente da socialização presencial, ele é insubstituível. Você, na idade adulta, consegue cursar, né, uma etapa toda remota de educação. Tá? E o IAD, sem dúvida, a educação à distância superior, nos programas de pós-graduação, de especialização, mestrado, doutorado, no mundo todo. Mas você está dialogando um modelo de educação com adultos. Esse modelo de educação para crianças e adolescentes, ele passou a estar presente, ele veio para ficar, mas dentro da concepção do modelo híbrido. As tecnologias entraram na escola para ficar. A escola brasileira, ela deu um salto na compreensão. Existem pesquisas interessantes, sabe, Zuri, que enriqueceram muito esse debate. Antes do afastamento escolar do Covid-19, mais de 80% dos professores da educação básica brasileira, lembrar para o seu telespectador, a educação básica é o ciclo infantil ao ensino médio. Sim. Para aqueles mais antigos como nós, isso, o primário, o ginásio, exatamente, a pré-escola, isso, ou o curso clássico, ou o curso científico, é um ciclo básico de educação, depois você vai para o ciclo superior. Tá? Ficou claro nesse período, tá, que 80%, desculpe, eu estava me referindo a algumas pesquisas, mais de 80% dos professores em atividade antes da quarentena imposta pelo Covid, nunca tinham dado uma aula remota. Nunca? Nunca. Ou seja, não davam aula remota e nem usavam as ferramentas do novo mundo. Por isso essa tese, alunos do século XXI, escolas do século passado. Exatamente. Tá? Você ouviu muito isso? Muito. Discutiu muito isso. Muito. Tá? Após a pandemia, com 7 meses de pandemia, esse quadro mudou assustadoramente. Ou seja, os professores de educação básica se abriram, né, se convenceram da importância do uso dessas ferramentas. Então, eu diria que, independente de ainda termos um grande desafio pela frente, especialmente em um país que demonstrou ser também muito desigual no acesso às tecnologias, se nós já éramos um país desigual do ponto de vista social, durante o Covid-19, com a imposição da presença das ferramentas tecnológicas no cotidiano da educação, ficamos um país mais desigual. Tá? Mas também hoje a escola acelerou a sua compreensão do uso dessas tecnologias. Saímos mais fortalecidos. A escola brasileira de educação básica, ela rigorosamente hoje tem a compreensão de que a tecnologia chegou para ficar. Agora, ela não substitui a mediação presencial do professor. Com certeza. Em hipótese nenhuma.
Agora, quebrou também um tabu, sabe, o Zuri, que a crescente. gente ouvia muito no passado, né? O computador um dia vai substituir o professor. Em hipótese alguma, na educação básica, o olho no olho, a mediação do professor, a socialização da sala de aula, isso não tem máquina que substitua. Nada substitui a presença. Agora, nesse viés, o sistema híbrido, que tem sido muito comentado, ou seja, contemplando as duas alternativas, quer seja a distância ou presencial, é um modelo que será adotado sem prazo de validade, ou seja, por longo tempo? Eu acho que ele chegou para ficar. Quando eu estou falando modelo híbrido, não é esse que a gente está começando a presenciar agora, em função da necessidade do afastamento social, você fazer um rodízio de número de alunos em sala de aula. Uma parte está presencial, outra parte está em casa, no remoto. Eu estou falando modelo híbrido, tá? Mesmo quando a escola voltar definitivamente para o tempo integral da semana. Como a tecnologia chegou, você vai ter ali incursões híbridas, você vai ter, né, todo esse aparato tecnológico que o mundo moderno hoje nos oferece, contribuindo, efetivamente colaborando. E o educador brasileiro, no mundo todo, tem que compreender que a mediação dele passou a ser diferente. Hoje o professor Google informa em fração de segundos. Exatamente. Informação com qualidade de exposição tecnológica sobre qualquer assunto do mundo. Qualquer assunto. Então, o que o professor no presencial tem que passar a fazer? Ele tem que ser um grande mediador disso tudo. Ele tem que ser um grande educador na concepção lato sensu da palavra. E não mais apenas uma pessoa que esteja ali transferindo informação. Essa informação você tem hoje no professor Google, estamos chamando aqui de professor Google, mas tantas outras ferramentas que a tecnologia oferece à humanidade hoje. Né? Agora, professor, nesse viés também, você que é um político extremamente experiente, não obstante esteve por 4 mandatos na Assembleia Legislativa, qual a sua leitura acerca do trato desta questão pandêmica da administração pública? Ou seja, do nível municipal ao federal, de que maneira os governantes estão tratando essa questão, não obstante, neste momento, também estamos sendo impactados por denúncias gravíssimas de superfaturamento na aquisição de vacinas, ou seja, fica a pergunta, quanto vale uma vida? E me parece que ainda, por vezes, as ditas autoridades não entenderam a gravidade do momento. De que maneira você observa essa administração, esse gerenciamento desta crise pandêmica? Ô, Zuri, eu acho que no início faltou uma liderança nacional. Liderança nacional. E eu não vou aqui polemizar nesses extremos que se encontra o país hoje. Sim. Eu acho que a democracia é isso aí, é um grande debate sobre ideias, sobre forma de ver o Estado, de ver o mundo, de construir através das ações públicas, né, e ações de governo, né, a própria questão do Estado. Tá? Mas faltou uma liderança nacional, faltou uma compreensão em um primeiro momento e acabou ficando por conta de estados e municípios. Temos um país continental, 5.500 municípios, 27 unidades na nossa federação, uma federação de municípios, né, acabou se politizando, partidarizando e se perdendo muito tempo e tempo precioso no início dessa crise. Acho que a ciência médica é uma coisa indiscutível, o papel que a ciência tem. Quem não acredita na ciência não acredita na vida. Exatamente. Tá? Ou seja, a ciência não domina ainda esse Covid com as suas variantes. Não existe consenso na comunidade científica. Vai demorar um pouco ainda. Certamente. E possivelmente nós vamos ter aí, nesse novo Covid, como é a gripe. Todo ano temos que nos vacinar, nós idosos. Exatamente. Eu já me incluo nesse contingente. Da mesma forma. Para a gripe, daqui a pouco vamos ter que todo ano nos vacinar pelo Covid, contra o Covid-19, que é mais uma variante dentro aí do planeta, na humanidade. Mas eu lamento, o país podia estar mais acelerado. Não quero aqui culpabilizar ninguém, estou fugindo um pouco aqui do seu programa desse debate, nem partidarizar essa questão, uma questão de humanidade, uma questão de salvar vidas, independente
independente de onde elas estejam, é uma questão de compreensão da humanidade, em defesa da humanidade. Tá? Agora, aqui nós tivemos, num primeiro momento, eu acho que reações sem uma liderança nacional, sem lideranças regionais. Aí acabou ficando por conta dos municípios. Estamos aí com a vacina chegando, né? Já em estágio bem avançado, a população idosa quase toda já recebendo a segunda dose. Eu recebo a minha na próxima quarta-feira, tá? E já alcançando a população adulta, o que é muito bom. Exatamente. Né? Eu falo muito o Eduardo Paes, daquele jeito carioca dele de ser. O Eduardo é uma pessoa encantadora, fui colega dele de chapa em 2018. Ele fica fazendo aí uma disputa com prefeitos e governadores sobre quem vacina mais. Uma disputa saudável. Sem dúvida. Né? Quanto mais vacinarmos... Então aí os indicadores, né? Os indicadores que nos aterrorizavam no início, de ocupação de leitos, de morte, todos eles em queda. Na população adulta, rigorosamente todos eles em queda. Isso é um sintoma que a ciência está avançando sobre esse inimigo da humanidade, que é o Covid-19. Eu tenho certeza absoluta que lá pelo meio do segundo semestre nós vamos estar aqui no país, como alguns outros países já estão, né, com um ambiente muito mais seguro para a humanidade e a ciência vencendo aí esse grande inimigo da humanidade. Mas certamente teremos uma nova rotina. Não há dúvida, não há dúvida. É o que os especialistas chamam de novo normal. As práticas profundamente alteradas, as relações da mesma forma, a valorização, sobretudo, do ambiente tecnológico será permanente. Não teremos aquele retorno, aquela condição até saudosista de fevereiro ou janeiro do ano passado. O momento será muito diferente. Ô, Zuri, você tá abordando um aspecto que a gente tem que olhar em duas dimensões. Sim. Na dimensão da própria saúde, propriamente, você passa a conviver com mais um vírus, né? E aí, né, essa questão de novos hábitos de comportamento, né, muitos talvez fiquem para sempre. Tá? E você coloca na dimensão econômica, né, a reinvenção dos negócios, que antes do Covid já haviam também um processo de aceleração em função das próprias tecnologias, né? Eu te diria um exemplo aqui, aí muito em função do período do Covid, do afastamento, turismo de negócios. Exato. Que justifica hoje, né, um executivo pegar um avião para ir fazer uma reunião em um outro país e voltar no dia seguinte, como era comum. Essas novas plataformas, você faz reuniões com a qualidade da reunião presencial. Exatamente. Então, não há dúvida que se você tem cadeias de negócios que vão sofrer aí uma profunda interferência e transformação. Eu não tenho, falamos há pouco na própria educação. Exatamente. Né? Ou seja, o modelo híbrido, ele chegou para ficar. Quando eu falo o híbrido, é porque a tecnologia entrou para ficar. Então, a tecnologia vai dar um viés de hibridismo nesse modelo de educação, mesmo tendo aula os 5 dias da semana, como era antigamente. Antes do Covid, antigamente. Era antes do Covid, antigamente, um ano e pouco atrás. Não muito antigamente. Um ano e pouco atrás. Mas não há dúvida, acelerou uma série de cadeias de negócio, né? O e-commerce, como se avançou nisso aí, né? Enfim, eu acho que é um pouco também o mundo acelerado que estamos aí, né? Essa inteligência artificial, né, que está cada vez tomando conta aí da nossa agenda até de leitura. Exatamente. Né, ela está num processo de aceleração que é uma coisa impressionante. Né? O que o homem consegue com a sua inteligência transformar em um ano, se a gente olha na geração do século passado, demorava 50 anos. Hoje é questão de um ano. Hoje o mundo domina uma informação por frações de segundos. Ninguém domina mais do que frações de segundo. Então é um novo mundo e por isso a escola tem que se adaptar a ele. Por isso a escola tem que estar aberta para esse novo mundo. E os alunos e os professores? Não há dúvida, todos compreendendo aí esse novo desafio. Exatamente. Agora, tratando da pauta política, partidária, enfim, da mesma forma, nós estamos observando um acirramento entre correntes políticas, da direita, da esquerda, do centro, enfim.
A intolerância hoje ela está potencializada. Qualquer comentário que se faça é mal entendido e deturpado, provocando consequências danosas. No seu entendimento, o governo Jair Bolsonaro, que até algum tempo atrás poderia se considerar fortíssimo candidato à reeleição em outubro do ano que vem, já vê essa situação prejudicada em função da sua administração e dos adversários que já se colocam cerrando fileiras, que é um termo ótimo, nos seus partidos? Zuri, a consequência e preço que está se pagando pelo comportamento adotado pelo presidente da República. Todo governo tem acertos e erros. Sem dúvida. Todo governo tem acertos e erros. Aliás, esse governo surge com erro dos anteriores. Exato. Com erro dos anteriores. E agora ele acaba oportunizando que aqueles que ele derrotou comecem a ter perspectiva de retorno ao poder. O cenário político está muito polarizado, mas está cedo ainda. Eu acho que tem ainda um longo caminho pela frente. O ex-presidente Lula, ao se tornar elegível, ele estava inelegível até certo ponto, ao se tornar elegível, ele é uma peça forte no tabuleiro sem político. Dúvida, é que não estou colocando preferências. Certamente. O meu partido está tentando encontrar uma terceira via para esse país, justamente para sair desses extremos. Mas o presidente Lula, ao se tornar o ex-presidente Lula uma peça elegível, ele acelera ele já coloca no cenário uma bipolarização de dois extremos. Esse debate está começando, ele está muito ainda, eu diria, prematuro. Não prematuro, eu não diria prematuro, mas se antecipou muito o processo chamado pré-eleitoral, as eleições precocemente. Exatamente. Ele está precoce, mas faz parte, a sociedade é isso aí, a política é isso aí. E está acontecendo porque tem espaço para isso. Tem espaço para isso. Agora, eu acredito na democracia, na república, nos valores democráticos, nas liberdades. Esse é o país que todos nós temos lutado para construir, um país que caibam todas as ideias, que caibam os diferentes, os diversos, que se tenha respeito a essa individualidade. Eu acho que esse é o Estado que a gente tem lutado para que seja o Estado real do Brasil, né? Qual seria essa terceira via? Ou as terceiras vias, né? Sim. Nomes, tem vários nomes colocados. Como eu falei, né, se tem o Ciro Gomes, que é um grande quadro, né? Sim. É um grande quadro, um político bem... Tem o Tasso Gereissati, que é um quadro também muito experiente. Tem o governador Dória, em São Paulo. Eu não estou colocando aqui... O próprio governador do Rio Grande do Sul, que surge agora, o Eduardo Leite, que surge agora, e com a coragem de assumir a sua posição da forma que assumiu. Exatamente. Um jovem, promissor. 43 anos. Você tem um quadro aí que ainda, como se diz naquele velho ditado, muita água vai passar embaixo dessa ponte. Sim. Tem um processo longo pela frente. Os extremos nesse momento, por representar os dois maiores campos, né, estão nessa bipolarização, mas eu acho que aos poucos, né, isso aí vai vindo para um normal de percepção das pessoas, até que elas podem defender as suas ideias, mas dentro de uma compreensão também de respeitar a posição do outro. Isso é democracia, né? Democracia não é impormos a nossa vontade. Democracia é discutirmos com os diferentes. Sem dúvida. E, evidentemente, sempre a maioria faz a opção de qual é o melhor caminho, né? Professor, antes de encerrarmos esse bloco, e aí podermos abordar um pouco acerca do cenário municipal, quando o Partido Cidadania 23 teve, inclusive, uma candidatura posta, e atendendo o pedido de uma ilustre convidada que esteve aqui nos visitando recentemente, quais os motivos que causaram a sua saída da Secretaria Estadual de Educação? Zuri, ela era esperada, né? Esperada? Primeiro, sim. Quais foram os motivos que me levaram a, primeiro, a aceitar o convite?
eu fui adversário de urna do governador Cláudio Castro. Sem dúvida. Nós dois fomos candidatos a vice-governador do Estado. Sem dúvida. O governador Cláudio Castro, no momento difícil do Rio de Janeiro, aliás, o Rio de Janeiro veio num momento difícil há mais de uma década. Mais de uma década. Muitas. Um governador empichado, sendo empichado, um jovem governador com pouca experiência assumindo o governo interinamente, faz um convite para o seu adversário de urna ser secretário de Estado de Educação. Foram 15 dias de muita reflexão, não foi uma resposta fácil. Eu tive 2 apoios importantes para aceitar esse convite do prefeito Rodrigo Neves, em Niterói, de quem eu era o vice-prefeito. Exatamente. Eu fui vice-prefeito 2 vezes em Niterói, do Godofredo Pinto e do Rodrigo Neves, e do Eduardo Paes, que tinha sido meu companheiro de chapa, eu companheiro dele de chapa. Ambos entendiam que, em nome do Estado, eu deveria assumir o convite, deveria aceitar. Meu partido contra, meu partido não está na base do governador Cláudio Castro, como não estava na base do governador Wilson Witzel, a minha família contra, dividida, mas eu topei o desafio por 2 motivos, Zuri. Primeiro, educação. A minha vida e sua a minha trajetória. Pauta política, não só a vida profissional, mas a minha pauta política sempre foi educação. Dentro de uma visão clara que educação é a política capaz de apontar o caminho para um Estado, para a sociedade. E segundo, é o meu Estado, onde eu vivo. Então, vim no governador Cláudio Castro um convite sincero, tivemos 2 conversas. Eu acabei aceitando o nome do Estado, mas sabia, e o governador foi muito correto comigo, sabe, o Zuri, o governador foi muito correto, porque em momento algum ele me convidou sabendo que eu não seria aliado de urna dele. Ele já sabia disso. Os nossos campos políticos, obrigatoriamente, seriam campos políticos diferentes. Sim. Em 2022. Sim. Então, esse processo, como nós falamos, ele precocemente começou a acontecer, mas foram 8 meses muito intensos, 8 meses muito intensos, muito aprendizado para mim. A rede estadual é uma rede de muito valor. O Estado do Rio de Janeiro tem um quadro de profissionais concursados que é invejável. Valorosos. São mais de 45 mil docentes concursados. Eu diria que os meus 8 meses lá foram muito intensos. E dei tudo que pude dar em nome da educação pública do Rio de Janeiro. Tenho certeza que o tempo foi curto, não há invencionice em educação, mas eu tinha um profundo conhecimento da rede, porque presidi a Comissão de Educação por quase 16 anos, isso facilitou muito as minhas tomadas de decisão. Sim, certamente. E trabalhei com a força de trabalho da própria rede, com o estatutário da rede. Conseguimos, nesses 8 meses, colocar um projeto de educação remota minimamente de pé. As escolas hoje têm conexão, coisa que não tinham. A Secretaria de Estado de Educação hoje garante a conexão para todos os alunos e professores, coisa que não tinham. Ou seja, o grande problema da educação remota no Brasil é a nossa desigualdade socioeconômica. 71% dos alunos da rede estadual, não estamos falando do Piauí, estamos falando do Rio de Janeiro. 71% dos nossos 730 mil alunos da rede estadual têm baixa conta de conexão. O que é baixa conta de conexão, Zuri? A família não tem condição de pagar uma conta de tempo mais longo. Então, qualquer 5, 6 aulas síncronas, o que é aula síncrona? É aula ao vivo. Acaba com a conta da família da semana toda. Então, era fundamental o Estado ter um link patrocinado. O que é o link patrocinado? O aluno, quando entra no aplicativo do Estado, quem paga a conta de navegação é o Estado. Nós deixamos isso de pé, com as 4 grandes operadoras. Excelente. Hoje, no Estado do Rio de Janeiro, a rede estadual tem escolas conectadas, tem o link patrocinado, o aluno e o professor, e um link que cabem, ao mesmo tempo, 800 mil usuários. 800 mil usuários, com as 4 grandes operadoras. Quem paga essa conta é a SEDUC. 7 dias na semana, 24 horas por dia. O aluno só usa a sua conta para entrar no aplicativo. Ele entra no aplicativo, pode navegar ali 24 horas, que a SEDUC vai pagar a conta de navegação dele. Ele não usa a conta da família, que, como eu disse, é restrita. E desenvolvemos o nosso Aplique-se, E aí foi um ganho enorme,
porque mostramos para a sociedade a força do educador público do Estado do Rio de Janeiro. São 6.500 materiais de conteúdos de revisão desenvolvidos, Zuri, por professores concursados da rede. Em 3 meses, nós começamos esse programa de gravação. Professor que nunca tinha entrado num estúdio como o senhor aqui para gravar uma aula de revisão. Professor que nunca tinha organizado a gravação de um podcast. Orientações de estudo que nós botamos em PDF. Nós produzimos em 3 meses, Uri, 6.500 materiais pedagógicos que hoje o governo do Estado, a SEDUC, oferece gratuitamente para 39 prefeituras. São conteúdos de revisão do 5º ano do fundamental ao 9º ano, do ensino médio, do EJA e do curso normal. Então, nós poderíamos ter ido ao mercado e comprado esse material na prateleira de uma empresa de educação privada. Não, a gente quis fazer com professores da rede, para mostrar a força do educador público, o quanto é importante a sua valorização, sua competência, o quanto de competência ele tem e de capacidade de produção. Hoje a SEDUC tem, e as nossas aulas síncronas, que as aulas ao vivo, desde maio já começaram. Então, no aplicativo você tem hoje esses 6.500 materiais de revisão e você já tem aula ao vivo desde o mês de maio, porque você tem o link patrocinado. E o Estado acabou de acreditar na conta dos professores, agora no dia 30, o auxílio tecnológico que eu instituí, de R$ 1.500 para cada professor. Reservei R$ 78 milhões no orçamento da Secretaria financeiramente, e antes de eu sair deixei isso assinado, e agora dia 30 os professores receberam. Com que objetivo? Melhorar os equipamentos de casa. Investimentos em tecnologia. Os seus equipamentos para melhorar a qualidade da aula remota, que, como eu disse, chegou para ficar. Isso em um pouco mais de 8 meses. 8 meses, certinho. 8 meses e poucos dias. Eu entrei, cheguei em 26 de setembro, saí em 2 de junho. 2 de junho, então. 2 de junho. Excelente desempenho. Muito bem. Depois do intervalo, conversaremos ainda nessa reta final de programa acerca do cenário municipal. Antes, porém, conforme você já está se acostumando a acompanhar, continuamos a nossa campanha por doação de sangue, que é um item que não se produz em laboratório, muito menos consegue se licitar, ou seja, adquirir pelas vias públicas, pela administração pública, e depende da nossa solidariedade. Doar sangues é salvar vidas. Vamos juntos acompanhar. No final. Muito bem. Da mesma forma, junto com esta mídia muitíssimo bem elaborada pela Target Comunicação, a quem remeto a minha saudação especial, especialmente ao seu coordenador, professor Roberto Lúcio Mendes, que assim se denomina, pela sua competência e inspiração, acrescentamos as seguintes informações de utilidade pública. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação durante a semana, nos dias úteis, de 8 horas às 11h30. Salve vidas, doe sangue. É um gesto
de sobrevivência. Depois do intervalo, retornaremos nesta reta final do programa conversando com o ilustre professor Conte Bittencourt. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e opinião. É preciso se ter opinião e torná-la pública. Como eu sempre digo entre os meus bordões, o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. E sendo assim, a advogada criminalista e professora de direito penal, Aline Freitas Spinelli, semanalmente traz a nossa opinião, que é pública. Vamos juntos acompanhar. Sabemos que quando o político precisa muito se explicar, é porque já está tudo muito mais que explicado. O escândalo do caso Covaxin na compra das vacinas. Todo mundo sabe que Bolsonaro se negou a comprar as vacinas da Pfizer, alegando preço alto e dizendo ainda que não tinha sido liberado pela Anvisa. Ao contrário do que se está vindo à tona durante a CPI, porque resta mais do que claro que o governo estava muito interessado, cobrando agilidade e urgência nas negociações para a compra da Covaxin, uma vacina que não tinha sido liberada pela Anvisa e custando $5 a mais do que a Pfizer, por exemplo. O que acontece? Tudo isso levou a crer aos membros da CPI e também até a ministra Rosa Weber, ontem no STF, quando cobrou da Procuradoria-Geral a manifestação e a saída da inércia com relação às investigações para a gestão desse presidente. O caso Covaxin, a possível ocorrência do crime de prevaricação, o escândalo das negociações com a Davat, o possível crime de corrupção ativa e passiva. Vamos entender o que é prevaricação. Prevaricar significa ao agente público retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que acontece no caso Covaxin? Vamos fazer uma analogia. Imagina que uma quadrilha invada um banco, entre no banco, exploda o cofre e quando está indo pegar o dinheiro, um funcionário do banco toca o alarme. Nisso, a polícia chega e os atos de exaurimento são impedidos. Existe uma coisa chamada no direito penal que é o iter criminis. O iter criminis é o caminho do crime, é o procedimento do crime. E ele se divide em etapas, que é a cogitação, a preparação, a execução e o exaurimento. Nesse caso, no iter criminis, da quadrilha no banco, da compra, da aceleração, da urgência na compra da Covaxin, o que aconteceu? A cogitação, a preparação e o início da execução. Só não houve o exaurimento. E aí fica, será que dessa vez o presidente está certo em dizer que não tem como saber de tudo? Pelo menos com relação à vacina e à compra da vacina, numa pandemia que já matou 523 mil, o presidente da República deveria saber.
Ainda mais um presidente que tem planos para eleição e para reeleição em 2022. Então fica aqui a mensagem e a reflexão. Quando o político precisa muito se explicar, é porque já está tudo muito mais que explicado. Essa é a nossa opinião, que é pública. Coragem, ousadia e sabedoria que semanalmente doutora Aline Freitas Spinelli lhe oferece. Evidentemente que você pode concordar ou discordar. Esta é a convivência que se admite num Estado democrático de direito. O contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. E na próxima semana, conforme você observou, ela dará continuidade a esta sua avaliação, fechando com uma sentença absolutamente polêmica, dizendo que quando um político muito precisa se explicar, é que está tudo explicado. Esta é a nossa opinião, que é pública. Professor, na reta final, queremos ouvi-lo atentamente acerca do cenário municipal. Conforme disse anteriormente, o Partido Cidadania participou do processo, apresentou o candidato Alexandre Cruz, que esteve conosco recentemente, enfim. E você é muito atuante, muito bem relacionado com as lideranças aqui no nosso município. Isto posto, queremos ouvi-lo. Zuri, nós apresentamos como alternativa para o debate da eleição de 2020 o Alexandre Cruz, que é um grande quadro dessa cidade. É uma pessoa que o município de Nova Friburgo conhece muito bem. Aqui já desempenhou vários papéis na administração pública, na Câmara de Vereadores, onde chegou até a presidência daquele poder de forma muito digna, muito correta. O Alexandre é um rapaz digno, correto, trabalhador. A cidade fez a sua escolha. Sem dúvida. E democracia é isso, apesar de uma eleição muito dividida, 16 candidaturas, isso é inédito, talvez Friburgo nunca tenha enfrentado uma eleição como essa. Para acrescentar, professor, se me permite, está entre os 5 municípios do Brasil que tiveram mais de 15 candidatos. Aqui em Itaguaí, no estado do Rio foram esses 2, aqui em Itaguaí. Quadro muito semelhante com o de Friburgo. Isso denota muito 2 questões, né, na eleição do ano passado. O Zuri, primeiro, né, o flagelo e o fracasso do governo instalado à época. O governo que eu apoiei em 2016, do Renato Bravo. O Renato chegou em 9º lugar. Sim. Teve voto de vereador, 3 mil votos. Exatamente. Representa bem o que foi o seu governo. Tá? Eu não vou aqui falar do governo Renato hoje. Podemos em um outro momento. E segundo, uma falta de compreensão das oposições ao governo Renato de se reorganizarem, de se organizarem de uma candidatura que pudesse ser polo catalisador dessas eleições. Como os 12 espaços não foram ocupados, você teve no processo eleitoral a possibilidade de 16 candidaturas, todos entendendo que tinham chance de ganhar a eleição. E assim foi, o prefeito eleito ganhou a eleição com menos de 15% dos votos da cidade, ou seja, menos de 15% do apoio da população. Então, um governo como esse já tem que começar entendendo a importância de dialogar com os outros 85% que não o escolheram. Certamente. Tá? O que eu sinto em Friburgo, e aí não é a crítica a um ou outro governo, eu não vivi muito a época do Paulo Azevedo e do Heródoto, eu era muito jovem, tá? Nós 2 ainda somos jovens, mas eu não vivi muito a época áurea. Né? Sim. Claro, vi o doutor Heródoto, prefeito na eleição de 2012, mas já com uma idade muito avançada. Bastante avançada. Tanto é que na viagem sofreu aquela queda dramática que depois, uns anos depois, lhe tirou a vida. Tá? Mas o que eu escuto da história de Friburgo foram períodos de lideranças muito fortes. Sem dúvida. Mas o que eu sinto em Friburgo hoje, Zuri, é a falta de governos que entendam o papel de Friburgo
né, na questão da sua importância como polo. O protagonismo da nossa cidade. Polo regional de desenvolvimento, da capacidade instalada que tem. Friburgo tem uma indústria invejável, que é o setor metal mecânico. Eu dialogo muito, você sabe disso, com esse setor. O setor da moda íntima, que substituiu com muita competência, né, o fechamento das grandes indústrias têxteis da cidade. É uma cidade universitária. É uma cidade que tem uma concentração de cultura e de inteligência invejável. Né? Todos esses últimos governos, aí estou criticando a todos, nenhum deles apresentou um plano estratégico que pudesse olhar o futuro de Friburgo. O que pensou o governo Renato, o que pensou os governos anteriores ao Renato sobre o futuro de Friburgo? A última grande intervenção rodoviária em Friburgo é que a Via Expressa tem 30 anos. Exatamente. Né? O que se discute para o Friburgo que queremos e que desejamos? Então, os governos ficam olhando muito o seu dia a dia e dentro de intuição, sem um planejamento estratégico. Não é que não tenhamos que cuidar do dia a dia, mas o papel de um governo, de uma cidade, que sempre teve, como você falou, protagonismo, força no estado do Rio de Janeiro, tem que ser também o papel de olhar o seu futuro, construir, né, os alicerces, tá? Entendendo que políticas públicas, a maioria delas, são políticas que passam governos. A prefeitura não é apenas zeladoria de uma cidade como Friburgo. A prefeitura, ela é indutora de desenvolvimento, ela tem que ter capacidade de se articular com os outros entes públicos, seja o governo estadual, o governo nacional e os governos locais. A Friburgo vem perdendo isso, lamentavelmente. O que eu quero é contribuir com esse debate. O que eu quero é me somar a pessoas que entendam que chegou a hora de Friburgo se enxergar, tá, como protagonista de uma área importante do estado do Rio de Janeiro, né, a força que essa cidade tem e poder olhar o seu futuro. Mas para isso tem que ter capacidade, para isso tem que ter organização, para isso tem que juntar as pessoas certas e para isso tem que ter esse sentimento de que não são só 4 anos, nós temos que planejar 20 anos, nós temos que planejar 20 anos para depois poder olhar os outros 20 anos. Né? Eu sempre digo que precisamos de um plano de governo e não de poder. Isso aí, um plano estratégico. Um plano estratégico. Para 2 décadas, pelo menos. E que cada um que tenha democraticamente a sua eleição assim consumada, continue desenvolvendo este mesmo projeto para que não sofra interrupção, porque senão o tempo será perdido com verbas públicas novamente. Não há dúvida. A política de Estado, seja ele Estado municipal, Estado estadual ou União, essa política é de longo curso. Né? Ou seja, você tem que ter uma visão estratégica. Exatamente. Né? E dialogando com a sociedade, preferencialmente construindo com a sociedade e com os atores que representam os diversos setores da sociedade. Então, eu como friburguense, porque já recebi o título aqui, sou filho de friburguense, e aqui é a cidade que eu venho morar um dia, tá? Eu sinto essa falta. Niterói teve plano estratégico, Niterói tem projeto apresentado à sociedade da Niterói que queremos, e falta em Friburgo isso. Então, eu acho que a sociedade tem que se movimentar para que no futuro a gente possa escolher governos que tenham esse entendimento. Devolver o protagonismo que Friburgo precisa voltar a ter e compreender que plano estratégico é fundamental. Acabou na política pública, Zuri, a improvisação e a intuição. Concordo plenamente. Isso foi outra época. Concordo plenamente. A melhor forma hoje de arrumar o recurso público e melhor aplicá-lo é tendo um plano estratégico e plano dialógico com a sociedade contribuindo nessa construção. Eu costumo dizer, professor, que o eleitor dispensa emoções, ele exige soluções. É isso aí. Por derradeiro, mas não menos importante, essa contribuição que você colocou no sentido de ter a nossa cidade assumindo esse protagonismo poderia passar
por uma candidatura da sua pessoa à Prefeitura Municipal em 2024? Não. Ou ainda Não. é muito precoce? A cidade tem grandes nomes. Não, Zuri, eu vou contribuir. Correto. Eu tenho certeza que eu contribuo muito mais, né, não sendo um ator com um protagonismo efetivo no processo sucessório do que eu sendo. Sim. Então, isso não diminui em nada o meu compromisso com Nova essa Friburgo. cidade, as relações que eu tenho com essa cidade. Eu sei que está chegando ao final. Sim. Queria passar as suas mãos, Zuri. Sim. Um pouco do resumo do que realizamos ao longo dos nossos... E o nosso atento 4 cameraman, mandatos, Pablo Machado, certamente, nesse momento, interromperá suas atividades na legislatura estadual. Tecnológicas para fazer esse take em que aqui temos uma publicação sobre a sua trajetória legislativa. É muito mais o que produzimos em termos de legislação para esse Estado. Correto. E muita coisa aqui se relacionando a Friburgo, que é o metal mecânico. Sim. Né? Ou seja, nós tivemos uma luta grande, né, no metal mecânico, junto com o Dr. Chico da Stan, com a Bicalil da Aga, em 2003, quando fui procurado por eles. Né? Eu sei que está chegando ao fim o nosso papo. Sim. Mas para você ter uma ideia, o Zuri, até 2002, o metal mecânico de Friburgo não conseguia vender para a indústria da construção civil no estado do Rio de Janeiro, porque pagava um ICMS de 18%. A indústria paulista, paranaense e mineira pagavam 12% ao Rio de Janeiro. Você veja que loucura, né? A indústria que emprega aqui no Rio, para vender dentro do próprio território, pagavam 1/3 a mais de imposto do que a dos estados de fora pagavam ao estado do Rio de Janeiro. Concorrência desleal. E levou no gabinete essa reivindicação o Chico Faria, quando ainda era vivo, né? Ele, o Abicalil e o Cláudio Tangari. Sim. Lá os recebi, lutamos, conseguimos essa redução de alíquota, não é incentivo fiscal, a alíquota passou de 18% para 12%, igual dos outros estados. E hoje a indústria, depois renovamos essa alíquota, renovamos através de uma lei definitiva em 2013, aí já não era mais o Dr. Chico, sim o Rogério Faria, que lá esteve comigo, com a Bicalil e com o Tangari. Tá? E hoje você tem uma indústria metal-mecânica de Friburgo que emprega mais de 5 mil empregos diretos e que representa 80% do que compra a construção civil do Estado do Rio de Janeiro. Queremos tê-lo novamente em uma breve oportunidade para nos aprofundarmos exatamente sobre essas questões locais, que o ilustre professor conhece, inclusive, com riqueza de detalhes, citando datas, fatos e pessoas envolvidas. Mas, de toda forma, agradecemos novamente, sensibilizados, a sua deferência, o seu carinho, o seu pronto atendimento ao nosso convite, renovando a sua aguardada participação para um breve retorno. Seja muito bem-vindo. Zuri, a satisfação é minha, um abraço a você, ao seu carinho aí, à sua equipe técnica aqui da TV Zoom, um abraço à Associação Comercial de Nova Friburgo. É muito bom conversar sobre Friburgo. Forte abraço para você e para o seu telespectador. Da mesma forma, lhe acompanho nos abraços a querida Dona Magda, que eu não tenho o privilégio de conhecê-la, mas que exerce a nobre função de esposa do professor Plínio Conte Leite Bittencourt. Um abraço a você, minha querida, e parabéns pela sua tolerância e perseverança nesse enlace matrimonial de mais de 40 anos. Encerramos definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, que nos permitem conversar com pessoas que têm apreço, zelo e carinho por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.